Todo mundo sabe que hoje é feriado, mas quando o assunto é por quê, muita gente boia na resposta. Hoje é dia de Tiradentes, um dos maiores ícones da história do país. Sua trajetória, inclusive, teve influência direta em movimentos políticos aqui em Santos. Fomos às ruas para saber se a população lembra das aulas de história. Perguntamos quem foi Tiradentes. Gente, história, sou péssima. Não. Ele foi um homem que eu me recordo que teve grande parte com a abolição da escravidão, não é isso? Desculpa, estou confundindo um pouco. Exatamente, eu não lembro muita coisa, só lembro o nome dele. A única coisa que eu da história do Tiradentes foi sobre que ele foi, arrancado seu dente lá devido àquele tempo antigo lá, que eu entendo pouco aí da história do Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier era dentista, minerador, militar, mas ficou conhecido mesmo como um dos líderes da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos separatistas do Brasil, que na época, no século XVIII, era colônia da coroa portuguesa. Esse movimento é um movimento que se contrapunha à atitude da coroa portuguesa de expropriar o Brasil do ouro que estava sendo produzido no Brasil, que o pessoal estava minerando no Brasil na época. Essa atitude da coroa portuguesa é conhecida como a derrama, onde as Minas Gerais, o Brasil, tinham que repassar para a coroa portuguesa 1/5 do ouro produzido no Brasil. E com isso, assim, o Tiradentes, ou José Joaquim da Silva Xavier, junto com outras pessoas, com Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, o Tomás Antônio Gonzaga e outros, se revoltam contra essa atitude da coroa portuguesa. Quem vai assumir toda a culpa por essa articulação, por esse movimento, vai ser o Tiradentes, Talvez por ele ser de todos que estavam participando do movimento, talvez fosse o que tivesse menos renda ou menos divisas, porque ele era um alferes. Mas ele mesmo assume a culpa, ele por si só assume a responsabilidade por todo o movimento. Dentre todos os líderes da Inconfidência Mineira, Tiradentes foi o único condenado à morte. Ele foi enforcado e esquartejado. Por isso, foi considerado símbolo de luta para movimentos posteriores, inclusive em Santos. Já no século XIX, a luta pela libertação dos escravos, os movimentos operários no final do XIX e começo do XX, a luta contra a ditadura militar, aqui já na década de 60, 70 e 80. Então, todos esses movimentos que nos antecederam, direto ou indiretamente, eles acabam nos influenciando ou sendo referência de lutas para aqueles que estão à frente desse movimento nos tempos de hoje. É bom tirar os casacos e cobertores do armário. O fim de semana deve ser de temperaturas amenas, mas de muita chuva em toda a região. De acordo com o Instituto Climatempo, a temperatura amanhã não deve passar dos 26 graus, com mínima de 19 nesta madrugada. No domingo, a máxima é de 25 e a mínima de 20. Mas tanto amanhã quanto domingo, a chance de chuva durante todo o dia é de 90%. Na próxima semana, com a chegada de mais uma frente fria, as temperaturas devem entrar em declínio e chegam a mínimas de 14 graus. Os anos 90 foram um período marcante em Santos. A cidade teve um papel muito influente na cena da música hardcore nacional. Bandas independentes que fizeram muito sucesso, inclusive no exterior, tinham o selo santista de qualidade. A época que deixou saudade para muita gente virou documentário. Com quase 2 horas de duração, Califórnia Brasileira Hardcore Punk, em Santos, foi lançado essa semana na cidade. Muita coisa que a gente ia buscar pelo correio, a gente fazia umas coisas que não existia, tá ligado? Devia ter 20 meninas na cena, assim, indo em show, não tinha, praticamente. Integrantes de bandas de hardcore e punk rock que ficaram conhecidas internacionalmente ajudam a contar a história. Você tem, por exemplo, o Garage Fuzz, uma banda que está aí desde 1991 tocando, conhecida nacionalmente, é uma das principais bandas do estilo no Brasil. Você tem ali também o Psych Possessor, que é um grupo que é bem da virada da década de 80 para 90,
que também é um grupo bem famoso, muito influente, influenciou muitas bandas punk que vieram depois deles, enfim. É uma gama de conjuntos que extrapolam os limites locais, assim. Passagens e curiosidades que os diretores do documentário viveram de perto. A gente estava lá no meio dessa bagunça aí, mas a gente não fez quase nada do que aparece no filme. Mentira, a gente estava lá e fez, sim. Mas é isso, assim. A gente estava lá, viveu isso, né? E é uma das visões, na verdade são as duas visões, minha e dele, de gente que estava dentro, mostrando uma coisa pelo ângulo de todo mundo que é do hardcore, né? Este é o segundo documentário dirigido pela dupla e foi produzido de forma independente. Ele vem depois de uma experiência que eu tive de documentário com o Vlad, né? Antes eu tinha feito ficcional, mas documentário primeiro foi o Vulcano. E aí um pouco antes de acabar o Vulcano a gente começou a Califórnia. O lançamento oficial aconteceu na última terça-feira. Outras exibições ainda não têm data definida. Certo mesmo é que Califórnia Brasileira, hardcore punk em Santos, deve ser visto. Acontecem neste final de semana os jogos de volta das semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta no Allianz Parque amanhã às 7 da noite, tentando reverter a vantagem da Macaca, que ganhou a primeira partida por 3-0. Já o Corinthians joga em casa contra o São Paulo, podendo perder por um gol para se classificar para a final do Paulistão. O jogo acontece domingo às 4 da tarde no Itaquerão. E amanhã a Portuguesa Santista começa a decidir seu futuro no Campeonato Paulista da Série A3. Às 7 da noite, em Urico-Mussa, a Briosa joga a partida de ida das oitavas de final da competição contra o Olímpia, o melhor time da primeira fase. A repórter Ione Furukawa conversou com o técnico Marcelo Fernandes sobre a partida decisiva. 10 pontos separam as equipes na zona de classificação. Fora de casa deu Olímpia, 1-0. Marcelo Fernandes fala pra gente, o Olímpia é tão favorito assim? Eles têm a vantagem, né? Pois fez uma grande campanha, uma equipe que teve uma regularidade muito boa no campeonato, provou isso dentro de campo, realmente é uma equipe muito bem trabalhada, muito bem treinada e com certeza vai ser um adversário muito duro para a gente, mas a Portuguesa tá bem ciente de tudo e bem capacitada para conseguir o melhor resultado. E a vantagem do Olímpia de decidir em casa pesa muito? Pesa sim, mas isso vai pesar caso não façamos nosso dever de casa. Temos o primeiro jogo dentro de casa, acho que é importante, com o apoio da nossa torcida, sempre tem nos prestigiado, a equipe tem feito grandes jogos aqui dentro e com certeza, agora mais do que nunca, depois de tirar esse peso da classificação, graças a Deus ela veio, a equipe tá fortíssima, está empenhada, sabendo que é um adversário duro, mas que a gente vai fazer um grande jogo aqui em casa. E teve alguma estratégia especial para esse jogo aqui amanhã, em Urico? A estratégia, sim, trabalhar muito a equipe do Olímpia, né? Pegamos todos os pontos que poderiam ou que podem nos causar algum tipo de problema, então estamos treinados e trabalhados para isso, para conseguir fazer um grande jogo amanhã. E se a torcida lotar o estádio, fica mais fácil? Não digo mais fácil, que o futebol é dentro do campo, né? Mas se a equipe da Portuguesa mostrou que está querendo, classificou e tenho certeza que a torcida já vem nos apoiando bastante, com certeza vai ter mais gente, um horário bom, amanhã às 7 horas da noite, realmente é um horário que dá para todo mundo ficar com a família, almoçar, voltar para cá, dar um cochilo, acordar e vir para o Urico-Mussa dar essa força para a gente. Força total. Se Deus quiser. E o elenco está todo à disposição? Algum atleta está lesionado? Não, lesionado continua o Gueguel, né, o Irã, o Ivan está na transição e perdemos o Diego, né, Gomes, que foi o volante, tomou o 3º cartão amarelo. E na sua opinião, falando da equipe do Olímpia, qual o diferencial da equipe, né? Foi a equipe que mais fez gols, 32 ao todo. O que você contextualiza da equipe do Olímpia? É uma equipe, como eu falei, que manteve uma regularidade muito grande, uma regularidade que realmente deixou eles ficarem sempre na ponta da tabela, tiveram uma sequência de jogos muito boa, o ataque realmente é muito difícil, um ataque que realmente inspira cuidados, não só o ataque, mas como toda a equipe do Olímpia. Eu acho que o campeonato também segue numa regularidade muito grande, não tem uma equipe assim que disparou sem, tirando o Olímpia, a própria Inter de Limeira, as outras demais foram todas equiparadas e começa do zero, é outro campeonato, quem fez 50 pontos, quem fez 10 pontos está classificado, tem a mesma condição de classificar e agora é hora do vamos ver. E a Portuguesa não perde há 5 jogos, né? Isso de alguma forma motiva os jogadores até você? Importante porque chegamos numa fase decisiva do campeonato e a equipe
se portou muito bem. Acho que isso é importante para entrar numa fase decisiva dessa, graças a Deus conseguimos nos classificar. E agora é ter calma, realizar aquilo que a gente fez durante a semana toda para que a gente faça um grande jogo amanhã. Agora falando um pouco do Marcelo Fernandes como jogador, como técnico, como tem sido para você essa experiência de estar à frente da Briosa na Série A3? Experiência boa, experiência ótima, uma experiência que muita gente falou que eu era louco de pegar uma situação dessa depois de ter sido campeão paulista pelo Santos. Eu acho que na vida, o bom da vida é que nos reserva esses desafios, O importante disso tudo é você confiar no seu trabalho. Isso é o mais importante. Não interessa o tamanho do desafio. De repente você tem um desafio fácil, que mesmo você não tendo a capacidade, aquela vontade de fazer as coisas, acaba dando errado. E às vezes tem um desafio que todo mundo acha que é aquele desafio que não vai dar certo, e é aquele que se encaixa perfeitamente naquele que tem dentro de você. Minha vontade é trabalhar, eu sou funcionário do Santos, todo mundo sabe disso. Vim para cá muito feliz, o presidente Modesto me deixou à vontade quanto a se eu quisesse vir ou não. Eu optei por vir para trabalhar, para mostrar o meu valor e graças a Deus está dando tudo certo. Também tudo isso dá certo, não adianta o Marcelo Fernandes ter chegado aqui. Tudo isso dá certo graças aos jogadores que são pessoas de extremo profissionalismo, sabe, numa terceira divisão do Campeonato Paulista. Acho que a Portuguesa está de parabéns, pois juntou um grupo bom e graças a Deus, não só eu como eles, nos encaixamos muito bem. E vale lembrar que você pegou a Briosa na zona de rebaixamento e subiu assim, foi fruto de muito trabalho, foi sofrido, como é que você avalia isso? Pegamos o time com uma condição muito cabisbaixo, né? Muito sem confiança, a equipe não vinha de 3 derrotas consecutivas, foi uma situação muito difícil. Onde eu cheguei, a gente aprende muita coisa no futebol e eu procurei passar para eles aquela experiência que eu tive com grandes treinadores. Então, é hora de você não tirar o pé, dar trabalho, mas em compensação dá bastante moral, bastante incentivo a eles, mostrar que eles têm condições, que eles são capazes e graças a Deus eles assimilaram muito o que a gente conversou e também o que a gente fez nos treinamentos e graças a Deus a Portuguesa está aí classificada. E como técnico fez todo esse diferencial, qual é o trabalho do Marcelo Fernandes, além de treinar? Tem o psicológico também, né, que os jogadores ressaltam bastante. Tem tanta coisa, cara, tem psicológico, tem o trabalho do dia a dia, tem o fora do campo, o treinador hoje em dia tem que se preocupar com tudo e não é diferente comigo. A gente fica sem dormir, a gente fica chateado, a gente fica feliz, como graças a Deus ficamos domingo. Tivemos uma viagem de volta espetacular. É isso que eu falo para eles, cara. Futebol é lugar de quem vence, não tem espaço para perdedor. E hoje a realidade da Portuguesa é uma terceira divisão, onde vamos lutar com muita vontade, com muito afinco para colocar ela na segunda divisão e que isso vai ser bom, que eu falo para eles, bom para todos os jogadores. Agora é a hora que está todo mundo olhando, todo mundo vai vir ver jogo, empresário, outros clubes. E uma chance maravilhosa para esses jogadores que eles merecem demais. E qual é o progresso desses jogadores de quando você entrou para hoje? Evoluiu bastante? Assim, eu cheguei numa quarta-feira e joguei numa sexta, né? O primeiro jogo contra o Flamengo de Guarulhos. Foi os 2 dias de levantar a moral deles, colocamos algumas coisas em cima daquilo que nós estudamos no Flamengo na época. Assim, eu notei realmente nesses últimos 5 jogos, até que a gente não perde, depois da partida do Paulista de Jundiaí que nós perdemos lá, depois dessa partida nós tivemos uma conversa muito franca, muito objetiva e eu senti que o grupo realmente, a ficha caiu. E esses 5 jogos agora finais foi realmente, eles entenderam qual é o recado, pro bem deles também. Acho que foi um momento que eu acho que da alavancada foi do jogo da derrota do Paulista da Jundiaí para cá. Em meio a essas conversas, os treinos, existe o Marcelo Fernandes como pai também, mesmo tendo jogadores mais velhos. Tem que ter. A gente, molecada é espetacular, não só eles, como o próprio Ricardinho, que é o mais velho do grupo, que é um cara profissional ao extremo, como todos os demais jogadores. Não tem ninguém aqui que faça corpo mole ou que não queira treinar, muito pelo contrário. E assim, eu aprendi na minha vida a falar a realidade, a verdade. Acho que a verdade não dói para ninguém, seja ela boa ou seja ela ruim. O importante é você falar a verdade, porque aí você vai adquirir a confiança do outro lado, que isso é o mais importante. Como você mesmo falou, agora é uma nova competição, né? O que você espera daqui para frente? Espero o time vivo, como está agora, sem o peso daquelas medo do rebaixamento, e o medo do rebaixamento saiu no jogo do Independente, né? Tivemos o último jogo, foi o que eu falei para eles, chegamos hoje aqui para classificar o time, ninguém está aqui para não cair o time. E assim, é a hora do vamos ver, é outra competição, como eu falei, todo mundo está zerado e a Portuguesa está bem viva, muito forte, sabemos que é um adversário difícil, mas que a gente tem tudo para conseguir nosso objetivo. E o que você diria para o torcedor da Briosa que está assistindo a gente e amanhã vai vir aqui acompanhar o jogo? Eu posso dizer para o torcedor o que eu sempre digo, em todas as vezes que eu falo sobre isso, que ele pode acreditar
nessa diretoria da Portuguesa que está aqui, está dando uma estrutura para a gente digna de primeira divisão, não podemos falar uma vírgula, eu falo isso sempre para os jogadores, eles também são testemunhas e falam isso também. E falar para os torcedores que a Portuguesa está muito viva, seus jogadores estão muito afim de conseguir o acesso de novo, são jogadores que ano passado tiveram aqui, muitos que chegaram com muitos títulos e muitos acessos, então pode esperar muita briga, muita gana. É um campeonato difícil, mas a Portuguesa, volto a dizer, os jogadores que estão lá dentro vão honrar demais essa camisa, se Deus quiser a gente conseguir nosso objetivo. E tem como resumir toda essa equipe, todo esse trabalho em uma palavra? Humildade, trabalho e união. Acho que é isso, as 3 palavras. Acho que uma só é pouco diante de tantos adjetivos que essa equipe tem, esses jogadores têm. E o clube, né, um clube fundador de federação, eu comecei aqui jogando, então acho que é um clube que tem que estar, eu falo isso para eles, todo mundo quer estar na primeira divisão, mas a gente sabe, em termos financeiros, em você manter um time é muito difícil, mas acho que a Portuguesa, pela camisa que ela tem, pela história que ela tem, acho que ela está pelo menos numa segunda divisão, é algo muito importante. Graças a Deus, parabéns. Obrigado, mamãe. E boa sorte amanhã. Tá bom, obrigado. É isso aí, boa sorte para a Briosa. É com você, Irineu. Valeu, Ione. Se por algum motivo você não puder ir ao Eurico Mussa amanhã para dar aquela força para a Briosa no estádio, a Santa Cecília TV mostra a Portuguesa Santista e Olímpia ao vivo a partir das 7 da noite. A edição de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Eu volto na segunda-feira. Tchau.